Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje eu estou aqui com a Vitória Oliveira. Ela é fundadora da Conectábil, uma startup que conecta profissionais às vagas de emprego em contabilidade e finanças. Vitória, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. A gente está bem feliz em falar com você. O Igor, que é um dos diretores da Juscom, né? O Igor Luiz. E eu sou a Priscila Brandão. Eu sou do marketing e faço também a participação aqui no podcast como host. Vamos lá, Vitória. Antes da gente começar com assuntos que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje, eu queria que você contasse como que surgiu a ideia da Conectábil, desde quando que você trabalha nesse projeto, falar um pouquinho da sua trajetória para nós, por favor. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, Igor, Priscila. É sempre uma honra falar de assunto que eu gosto. Eu falo que tem dois assuntos que eu amo muito, que é gente e tecnologia. E quando eles se misturam, que é a mistura da Conectábil, melhor ainda. Então, estou muito feliz de estar aqui, espero conseguir compartilhar com vocês um pouquinho. E falar da história da Conectábil é contar um pouco da minha história, porque elas se confundem bastante. Eu trabalho desde os 15 anos com recrutamento e seleção. Comecei a trabalhar de 14 para 15 anos dentro de consultoria de RH. Então, de lá para cá, não saí mais desse universo, mas uma das minhas principais oportunidades foi dentro de escritório de contabilidade. Então, lá eu conheci todo esse universo, que é a contratação de contadores. E eu não tinha a menor ideia de quão desafiador era. E eu tô falando de 13, 14 anos atrás, já era muito desafiador. E eu não vejo muita mudança nesse cenário. É difícil de achar profissional, assim, que se encaixe, né? Exato. E acho que a minha principal dor enquanto recrutadora dentro desse escritório era não ter exatamente um lugar específico para procurar esse tipo de profissional. Então, o que a gente tinha eram ferramentas generalistas que eu procurava por N profissionais, dentre eles o contábil, fiscal, depende. Sim. Mas não era algo específico. E aí, você encontra o cara, aí depois você tem que aplicar um teste. Aí, tinha muitas etapas de processo que demorava muito. Uhum. E a gente sabe que na contabilidade é tudo para ontem, né? Precisa, é muito prazo, intenso, então precisa entregar. E aí, aquela dor era a minha dor por muito tempo. Passou. Eu continuei no mercado de RH, fui para outras indústrias que não contabilidade. E mais para frente eu resolvi empreender. E eu queria que fosse empregabilidade, que tem tudo a ver com a minha história de vida. Assim. O meu trabalho mudou a minha vida e eu queria fazer isso por outras pessoas. E aí eu tinha algumas ideias na minha mente, mas eu não queria fazer isso num mercado geral. Já tem muita consultoria de RH, já tem muita gente olhando para contratação. Comecei a pensar, que mercado que tem uma dor real, que ninguém está olhando, que não tem algo específico. E aí eu conversava com muita gente e tudo me levava para contabilidade. Inclusive, na época, eu fazia uma espécie de freelancer como headhunter da contabilidade que eu trabalhei lá atrás, porque eles continuavam tendo dificuldade para contratar. Então, tudo me trazia o mercado de contabilidade, eu fui levantar alguns números, vi que realmente não era dor só de onde eu trabalhava, era uma dor geral. Do mercado. Uhum. E aí, de fato, foi assim, eu até brinco com isso, né? Eu contratei uma pessoa para fazer um teste, uma pessoa para fazer comercial, dei uma lista de contabilidade na mão dela e falei, olha, liga, fala que a gente é especialista no mercado contábil e vê como as pessoas recebem. E aí ela começou, tá, mas qual que é o nome? Eu, sei lá, conectar com contábil. Conectábil, né? Ficou ótimo. Um super estudo de branding, né? Eu sempre brinco, nossa, foi muito tempo investido pra pensar. Enfim, e aí ela começou a ligar e viu que as pessoas realmente, não, eu quero, nossa, vocês são especialistas, que ótimo. E não tinha nada ainda. E aí é que a gente começou correr atrás para se posicionar nesse nicho. Então, tudo começou da minha própria dor e aí acabou surgindo essa ideia. Ai, que legal! Nossa, muito bom. Eu li um pouquinho no site de vocês, né, para entender também como funcionava. Eu sabia que era nesse sentido de recrutamento e tal, mas eu não tinha me aprofundado muito e aí eu achei super bacana e o site, inclusive, é muito legal. O primeiro tema que eu separei é inovação no recrutamento.
A Conectábil tem se destacado no mercado, né, contábil financeiro, por conectar candidatos a escritórios de contabilidade. E eu queria que você contasse para nós como que funciona a sua plataforma, como que a seleção acontece, enfim, como que a mágica acontece dentro da Conectábil. Legal. A gente, falando de inovação, né? O que a gente tinha antes? Eu brinco que eu era a inteligência artificial da minha época, porque eu sou da época que recebia currículo na mão e tinha toda uma técnica cada vez mais para você olhar o currículo Filtrar. mais rápido, inclusive, para dar celeridade no negócio. Então, eu brinco que eu era a IA de lá atrás e a minha ideia inicial era trazer isso para dentro da tecnologia que já existiam em outros nichos, mas não dentro da contabilidade. Então, o grande negócio da Conectábil é, de um lado, os candidatos. Então, o candidato está procurando vaga e ele está cansado de fazer vários processos seletivos. E aí, Eu acho que a dor acaba sendo dos dois lados, dos né? dois lados. Então, para o candidato, precisa ser um processo seletivo, uma coisa objetiva, funcional, gostosa de fazer, não aquele processo maçante. A gente sabe que processo seletivo tem muita pressão, então, como que a gente faz uma coisa um pouco mais gamificada, tirando aquela pressão de processo seletivo e que ele consiga, de fato, alcançar o objetivo dele. Então, de um lado, a gente tem o fluxo de candidato o tempo inteiro se cadastrando e fazendo um processo seletivo independente de ter uma vaga lá com o perfil dele naquele momento ou não. Então, a nossa premissa com o candidato ele faz o processo uma única vez e concorre todas as vagas. Ele não precisa ficar refazendo o processo. Nossa, que legal. E aí, do outro lado, a gente tem as empresas. Então, um exemplo, a Juscom precisa de um analista contábil. Ela vai lá e coloca a vaga dela dentro da Conectábil. O que a gente faz, através da tecnologia, é fazer esses caras que têm a cara da Juscom subir no ranking. E a gente tem uma premissa específica, que é avaliar capacidade técnica e fit cultural. Porque a gente sabe que é um mercado super técnico, não adianta ignorar. A gente ouve falar muito que a gente precisa contratar olhando cultura. Eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira, mas a gente sabe que é um nicho que é técnico. Não precisa de conhecimento, não tem jeito. Não tem jeito. Então, a gente olha a capacidade técnica, avalia isso. Então, eu coloco no ranking os mais bem colocados dentro dos testes técnicos. E aí, já eu conto como funciona. E fit cultural, que a gente avalia a Juscom e o candidato e mostra se eles têm essa sinergia ou não. Então, é basicamente nem sei se eu posso falar marca, o Tinder. Eu tava pensando nisso. O nosso objetivo é fazer com que o match aconteça. Perfil, E esse match, o que faz o algoritmo funcionar é capacidade técnica e fit cultural. Capacidade técnica e fit cultural. Então, por dentro, né, assim, o que acontece dentro do algoritmo? Então, se o cara coloca no currículo que ele tem conhecimento em lucro real, a gente já cria para ele uma jornada para ele cumprir testes de lucro real e comprovar essa experiência. Ele coloca que ele faz classificação contábil. Então, ele vai fazer teste de classificação contábil. Então, a gente cria esses testes com base nos assuntos e por área, contábil, fiscal, DP, financeiro, e a gente faz isso acontecer o tempo inteiro para ser cada vez mais rápido. Então, eu queria ter uma Conectábil lá atrás, porque eu colocaria a vaga, e aí a gente tem vários produtos, né? Então, cada um funciona de um jeito, mas basicamente eu colocaria a vaga e conseguiria ver os mais bem colocados, e aí era só entrevistar e contratar, não precisaria pensar num teste, enfim, não teria várias etapas. Eu já olharia e tomaria uma decisão muito mais rápida. Olha, esse daqui, na plataforma tem vídeo currículo, então você como empresa pode apertar um botão e solicitar um vídeo antes da entrevista. Que legal. Então, tem outras coisas que facilitam o objetivo. Precisa ser rápido e precisa ser assertivo. Ponto. Muito bom. Eu não entrei na plataforma, eu sei que as meninas têm utilizado bastante na Juscom. Sim. Né? A Andrea tá enlouquecida lá. Mas tem surtido bastante efeito, ela tá bem feliz. Fico feliz. E bem legal. É uma dor gigantesca, assim, né? Que eles resolveram ajudar a resolver ali. Junto com uma transição, acho que a gente está passando como empresa, né, de contabilidade, que também é uma transição gigantesca. A gente está cada vez mais tendo que trabalhar os perfis que a gente traz para dentro, né, da empresa. Então, eu não sei dizer assim, não sei se a Vitória tem essa observação melhor do que a gente, mas nos últimos 5 anos, assim, para a gente, que a gente cresceu um pouquinho nesse período, não tanto, mas 15 por ano aí a gente cresceu, assim, para a gente cuidar do time e conseguir sempre estar trazendo perfis mais
alinhados tanto com a parte técnica como cultural também tem sido cada vez mais um desafio que a gente está sempre correndo. Esses dias eu e o Danilo lá, a gente até conversou com o pessoal de outro estado para entender como que tá lá, porque São Paulo, a gente, assim, é um esforço muito grande mesmo. E aí, assim, trazendo pro mundo da seleção, eu não sei o que vocês percebem, assim, a nível de médio prazo, se a gente tende a ter uma estabilização, ou se vai continuar nessa tendência de cada vez as empresas terem mais dificuldade de trazer perfis que performem, né, no fim das contas, de acordo com o que ela precisa. O que eu vejo que aconteceu com o mercado? Ele ficou por muito tempo olhando só capacidade técnica. Então, a contabilidade ainda é um mercado muito tradicional, que começou a se digitalizar agora e abrir a cabeça para muitas coisas agora. A gente falou isso um pouquinho antes de você chegar. Enquanto alguns mercados já estão lá na frente com alguns conceitos, a contabilidade está aprendendo, está engatinhando, principalmente em processos de gestão de pessoas como algo estratégico. Uhum. Eu trabalhei em RH a vida inteira e eu sempre ouvi que RH é custo. Então, quando acontece qualquer coisa na empresa, quem que sai primeiro? RH. O RH é o mimimi. Você pensa RH, bolo de aniversário antes do mês. Então, o RH, ele por muito tempo foi visto dessa forma, e na contabilidade mais ainda. Então, ele não faz parte do core da empresa e, de fato, por muito tempo a gente não olhou gestão de pessoas como algo estratégico. Então, eu acho que o primeiro ponto a gente passou por muito tempo contratando mesmo de forma errada, então olhando só capacidade técnica, ponto. E a gente tem um número de mercado que é 97% das contratações do mercado como um todo, não estou falando só da contabilidade, ainda são feitas por capacidade técnica. Quando a gente faz o corte para contabilidade, 99%. Só que daí essa conta não fecha porque 91% das demissões acontecem por falta de fit cultural e comportamento. Então, por que a gente olha uma coisa na hora de contratar, mas na hora de demitir eu estou olhando outra? Então, essa conta não vai fechar mesmo por muito tempo ainda. Uhum. Então, acho que isso aconteceu por muito tempo, a gente contratou errado e a gente vai viver essa rotatividade. Por quê? Antes as pessoas não tinham acesso à informação, agora elas têm. E a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, o escritório do lado dá um treinamento, posta alguma coisa, quem tá aqui já olhou para lá e aí já começa a querer sair. Então, a gente perdeu um pouco esse controle ali das pessoas que estavam dentro de casa. E como a gente contratou errado, porque o que contratou certo, ele pode olhar o que for. Ele nem vai ver. Porque para ele tá tudo certo, ele tá no lugar certo, ele tá prosperando no lugar certo. Mas quem a gente contratou errado vai olhar e vai querer sair na primeira oportunidade. Então a gente tem uma rotatividade gigantesca. Hoje a gente tem um número, 47,5% de rotatividade ao ano na contabilidade. É uma rotatividade alta. Vou te dar um exemplo. A gente considera sadio no mercado tradicional de 10% a 14% ao ano. Nossa. Então, a gente está falando de um número que pode ser até 5 vezes maior. Enfim, então, o que acontece? A gente vai passar por um movimento ainda de ajuste desse mindset, de entender como que a gente contrata certo, o que é a pessoa certa no lugar certo, e até a gente conseguir alocar todo mundo no lugar certo, vai um período. E existe uma segunda preocupação. Como é um mercado muito tradicional, que é o que a gente começou falando aqui, vocês disseram que vocês já estavam falando, é um mercado que, infelizmente, ele não tem sido tão atrativo para as pessoas, por conta dos mitos por trás. Sim. Eu estou muito na sala de aula, como parceiro de algumas faculdades. E aí, eu sempre falo assim, gente, o que vem na sua cabeça quando eu falo escritório de contabilidade? Papel. Máquina de escrever, calculadora de bobina. Assim, as pessoas acham que a contabilidade está lá atrás. A contabilidade ainda um mercado tradicional, mas, gente, já passou muito tempo disso. Nossa, é até difícil, né? A gente receber documento físico hoje. Nossa, raríssimo agora. Não, então eu lembrei agora de uma história recente, desse ano. Normalmente a gente tem já bastante atrito com o cliente na admissão, porque a gente quer impor ali, né, alguns processos que a gente já conhece que são eficientes para tratativa, para funcionar, né, o dia a dia. E ele vem com uma cultura dele de como funcionam as coisas, como que ele funcionava com o antigo profissional e tal. E aí a gente tenta já ali ter um choquezinho de mudança. E teve um caso recente que a gente... Tudo bem,
a gente não conseguiu já no primeiro mês emplacar tudo digital. E aí ele ainda transferiu pra gente algumas informações em papel. E a gente resistiu. No segundo mês já foi melhor, mas esse cliente, inclusive, que precisa de muita mudança, né, no processo dele, a gente começou a perceber que começaram até umas baratinhas a aparecer lá no escritório. Mas também é o ramo de atividade dele, deve ser da papelada propenso. que chegou, entendeu? E a gente deve ser faz pouco tempo, né? Mas hoje, assim, funcionou o processo, zero necessidade, assim, zero. Sim. E aí, quando eu pergunto isso, o meu papel é ser embaixadora de escritório de contabilidade. Porque escritório de contabilidade hoje tem muitos, inclusive, num formato startup, muita tecnologia, Sim. tem muita coisa legal acontecendo. E, de novo, como está no começo dessa atualização, tem muita coisa ainda para crescer. Então, quando eu olho o mercado e crescimento, eu falo, vai para escritório de contabilidade, aprende tudo que você tem que aprender lá, porque nada vai te preparar melhor. Depois você decide se vai empreender, se vai fazer outra coisa, se vai para a empresa. Mas eu acho que nada prepara a jornada de um contador tão bem quanto um escritório de contabilidade. Sim. Então, meu papel é ficar martelando na cabeça do jovem isso. Só que a gente tem essa dificuldade, porque ele ainda está com essa mentalidade lá de trás. De que é muito ultrapassado, né? Uma carreira ultrapassada. Isso, e aí o curso de Ciências Contábeis, ele já foi um dos top 5 onde mais se inscreviam pessoas todos os anos. E nos últimos 3 anos, ele não aparece nem no top 10. Então, existe uma preocupação também no meio educacional de que no futuro pode faltar profissional. Então, assim, Sim. O que esperar do futuro, a gente precisa se movimentar agora. O meu papel como empreendedora, olhando para o mercado de profissionais da contabilidade, é começar a fomentar a entrada de novos profissionais. Então, eu vou em colégio, eu falo com quem está pensando em fazer. Não, faça, por favor. Vai, tem mercado, vai ser bom. Escritório é bom, sim. Então, acho que a gente que está nesse mercado precisa cada vez mais se posicionar e começar a engajar o futuro mesmo para vir para esse mercado, porque senão lá na frente não vai fechar essa conta, igual a gente vê hoje o mundo de tecnologia, que... né? É desesperador, tem muita demanda e tem pouco profissional. E a contabilidade lá na frente, se a gente não começar a se movimentar agora, também vai passar por isso. Então, existe uma preocupação nesse fomento de profissionais da contabilidade. A gente já tentou fazer algumas atividades, assim, meio do nosso jeito, para ver se funcionava legal ou não, mas treinar o pessoal dentro de casa mesmo, até antes de estar fazendo um curso, enfim, para poder atrair, né? O pessoal para o nosso segmento. Então, tem algumas entidades, até aqui por aqui aqui não, né? Que a gente está em São Caetano. Mas na Vila Prudente, na Moca, que são entidades que preparam o jovem para o primeiro emprego, né? Normalmente. E aí a gente tentou, por algumas, abrir ali, fazer alguns exercícios, algumas coisas, para que a pessoa entenda um pouquinho do que é. Sim. E queira fazer aquilo também para ajudar a gente a manter a relevância, né, do nosso segmento. Mas assim, a gente fez um outro exercício e não conseguiu encaixar nada que durasse, né? Que fosse sustentável. Não digo nem financeiramente, mas que a gente tivesse braço para segurar aquela atividade funcionando, seja noturna ou durante o dia, encaixar nas agendas dos líderes e fazer isso. Mas é uma coisa importante para a gente voltar lá na Juscom a pensar, para trazer para nossa realidade. Uma curiosidade, tem Big Four preparando atleta aposentado para entrar no mercado de auditoria. Porque a vida do atleta é muito curta, né? Tem um curto espaço de tempo ali. Sim. E aí, o que eles enxergaram? Cara, o atleta é disciplinado, ele tem muitas qualidades. Nossa. Ele cumpriu a carreira dele ali no que era o sonho da vida dele, e agora ele vai ter que pensar numa segunda carreira, de repente. Porque acaba muito novo, né? A maioria com menos de 40 anos, Exato. Né? Então, eles começaram a já preparar. Eu não sei nem se isso já foi divulgado, então não vou citar qual. Mas eu sei que tem Big Four olhando para isso. Que legal. Então, faz todo sentido. Inteligente, Faz todo sentido. E, assim, ao mesmo tempo que a Big Four consegue o atleta de alto rendimento, a gente sabe que tem atleta Série B, Série C, que também passa por isso, que
trabalha por muito tempo buscando o sonho de uma seleção, de ir para fora, e às vezes não consegue. E aí tem 30 anos e não tem uma profissão. Sim. Não, verdade. faz todo sentido. E aí, ao mesmo tempo que tem o atleta, tem outros nichos também. Gente que lá atrás não fez uma faculdade ou não fez um técnico porque não teve oportunidade, mas às vezes tem a cara da tua empresa. E aí eu vi alguns escritórios de contabilidade se movimentando nisso. Então, eu vi até um que usou um exemplo para mim, falando, eu não entendo muito de futebol, então eu vou falar alguma besteira aqui. Mas, basicamente, ele falou, eu trabalho como se fosse um jogo de futebol. Eu tenho os titulares e eu tenho o meu time de banco. E aí, esse meu time de banco eu contrato gente que tem a cultura da minha empresa, mas que às vezes não sabe nada da área. E aí, eu fico treinando esse cara. Aí, eu nem tenho uma vaga de titular aberta. Mas a hora que surge, eu já tenho o cara dentro de casa. Do jeito que ele precisa que ele esteja. Exato, porque ele vai testando, ele coloca uma parte no fiscal, aí se ele não tá indo bem no fiscal, ele troca, porque o cara tem a cultura, ele tá envolvido, ele tá engajado. A gente ele fazia quer... isso, né? Antes. A hora que abre, vai. Né? A gente fazia isso com Jovem Aprendiz, né? Hoje o nome. Que são dessas organizações que a gente participa. O Juracy participa muito de Rotary, né? A Legião Mirim, ele já foi presidente, enfim. Então, essas pessoas que entravam no começo, a gente ia testando nas áreas. Então, ia no financeiro, ia no contábil, ia no fiscal, no DP. Aí, onde ela mais se encaixava, ficava. Tanto que tem gente lá hoje com mais de 20 anos de Juscom que veio nesse sentido. Sim, assim, a gente exato. foi Legal. testando essas pessoas em algumas áreas. E aí, naquela mais se encaixou e ficou. E abraça a cultura da empresa, né? Que tipo de coisa, né? Que a correria, as mudanças, a agenda Sim. foi engolindo e o tipo de estratégia que a gente tinha ali para poder tanto né, dar a oportunidade de conectar a pessoa com o nosso segmento e resolver um problema tanto do segmento, tanto da pessoa, tanto da empresa. A gente, né, a estratégia foi engolida aí pela correria. Pela correria mesmo, porque você também disponibilizar a equipe para treinar essas pessoas cruas é muito difícil. E normalmente são jovens, muito jovens, né? Primeiro emprego, então alguns um pouco iludidos que, mas eu vou ganhar pouco, né? Porque tem jovem que quer já começar ganhando 5 mil reais por mês, com todos os benefícios e tudo mais. Então, a gente também teve um pouquinho de dificuldade nesse sentido, da cabeça dos jovens, como tá hoje. Desse imediatismo, né? De não saber esperar, não querer aprender, não querer crescer, querer que tudo aconteça ao mesmo tempo. E aí, acabou que ficou meio de lado essa coisa, mas a gente sempre teve essa pegada de ensinar mesmo. A Juscom sempre foi uma escola, a gente sempre olhou para esse lado. Mas com a correria, acabou que isso ficou meio de lado. Custa para a empresa, é uma operação Sim. que custa, precisa ser estratégico, então não dá para só contratar e jogar E lá. deixar lá, Tem que ter todo um aparato para isso. Mas é legal abrir a cabeça também, porque não necessariamente precisa ser jovem. Sim. Pode ser alguém então, que venha de outros mercados. a Legião tá fazendo isso agora. Eles nem é mais jovem aprendiz, eles mudaram o nome, não me recordo agora. São pessoas até 59 anos. Então, eles treinam essas pessoas e aí oferecem para as empresas que são parceiras, né? Então, às vezes tem dona de casa que os filhos cresceram e não sabe direito para onde ir. Ou uma pessoa que já se aposentou e quer mudar de área e não quer ficar parado e tal. Então, eles preparam essas pessoas e volta para o mercado de trabalho. Isso eu achei muito legal. Faz uns 2 anos que eles mudaram isso. Eu achei muito legal. Mas também não sei como que tem funcionado isso para eles lá, se mantém o projeto, né? Tem uma outra instituição que eu tive contato, sempre tenho contato com eles, que chama Vozes das Periferias. E eles fazem parceria com empresas e aí chama estágio assistido. A pessoa nem ganha nada, mas ela frequenta a empresa alguns dias na semana para aprender. Então, ela fica um dia no fiscal, um dia no contábil. São vários tipos de empresa, mas eu sei que o foco deles também é contabilidade, porque é uma empresa que se fala de tudo, né? Principalmente a contabilidade que tem a carteira pulverizada e você vê tudo que é tipo de empresa e é legal para aprender todos os assuntos. E eu achei muito legal também. Eu tô tentando trazer isso para a Juscom de volta, mas a gente tá com uma demanda insana lá de coisa para tratar. E aí, vamos ver se no próximo semestre eu consigo implantar isso de novo. E eu queria que você me contasse, não sei se você tem, assim, de bate-pronto, alguma história de sucesso que te tocou, ou de um profissional, ou de algum escritório que você atende, que você falou, esse aqui vale a pena eu contar.
legal. Acho que a gente tem alguns cases dentro de casa. Eu tenho alguns pessoalmente, então lá atrás, quando eu ainda fazia recrutamento e seleção, eu pessoalmente vivi um caso de uma pessoa, já que a gente falou aqui de pessoas mais velhas e tudo mais, eu entrevistei um senhor que ele tinha mais de 60 anos e já fazia um bom tempo que ele não trabalhava, mas as coisas tinham apertado na casa dele, então ele estava desesperado para voltar a trabalhar. E nessa época, era bem no início da ideia da Conectab, onde a gente nem tinha plataforma, era um processo bem customizado, presencial, e ele foi presencial para essa entrevista. E eu lembro que eu movi céu e terra para empregar esse senhor, porque ele tinha um currículo muito bom mesmo. E ele tava assim, olha, Vitória, qualquer salário, qualquer coisa, eu só preciso botar a comida dentro da minha casa. E aí, você olha a humildade de uma pessoa que tem um super currículo, um CRC ativo, porque mesmo ele não trabalhando há um bom tempo, ele manteve. Ai, que bonito. Enfim, se comunicava super bem, tava lá um sol de rachar, um terno e gravata, sabe? Assim, a pessoa se esforçou para estar lá, para conseguir. E olha, R$2.000 já me atende, eu preciso só levar alguma coisa para minha casa. E aí eu lembro que aquilo me tocou muito, porque a gente vê, igual você disse, né? Tanto jovem que acabou de ir pro mercado e já quer um salário de R$5.000 e não aprendeu nada ainda. E aí isso me tocou bastante. Eu lembro que na época eu circulei um e-mail para todos os meus clientes dizendo, nem me paguem essa contratação, sabe? Assim, eu só quero que ele consiga um trabalho. E deu certo. A gente teve bastante história, assim, na pandemia também. Foi um momento muito difícil para o mercado, como para o Brasil, para o mundo. Mas para contabilidade, no começo, a gente viu um desafio, não sei como foi para vocês, mas no geral, a gente viu que os escritórios de contabilidade, eles não tinham estrutura para trabalhar no home office. Então, tinha cliente nosso que falava assim, eu vou suspender as minhas vagas porque, assim, eu preciso entender como que vai ficar, não tenho como tirar a CPU e levar para casa, não sei nem como eu vou fazer. Então, os primeiros meses foi assim, terror, né? Parou. A gente tinha, sei lá, na época, 100 vagas dentro do portal, sobrou 2. Então, assim, tinha muito candidato para 0 vagas. E foi um momento angustiante. Então, toda vaga que entrava, a gente via que era, assim, uma briga, né? Porque era muito candidato para pouquíssimas vagas. E a gente ouviu muitas histórias de gente que estava indo trabalhar em outras indústrias porque não tinha trabalho mais dentro de escritório de contabilidade naquele primeiro momento. Então, até a contabilidade ser considerada como que falava? Na época, que era serviço essencial. Sim. Demorou um pouquinho, né, até essa aprovação chegar. Então, os primeiros meses foi difícil. Então, teve gente que foi trabalhar em hospital, teve gente que foi trabalhar em indústria, nos mercados que estavam mais movimentados na época. E aí, quando essas pessoas conseguiam de novo voltar para o mercado, e isso aconteceu, a gente comemorava muito, assim. A gente tem uma cultura de comemorar todos os sims dentro da plataforma. Então, quando era presencial, a gente levantava e dava high five, porque a gente que legal. conseguia fazer isso. Agora, no home office, a gente tem um grupo e a gente comemora, com figurinha, com um monte de coisa. Que legal. Mas a gente comemora todos os sims. Porque a gente já começou com esse propósito, mas depois da pandemia, principalmente, a gente viu o que era o poder desse sim na vida das pessoas, sabe? Olha, eu fui trabalhar no hospital, me expor, porque não tinha emprego de contador. Então, a hora que ele voltou para o mercado de contabilidade, nossa, era assim, uma festa que a gente festejava muito gostoso. junto. Então, isso acontece. E todos os dias são várias histórias. O time de recrutamento fica muito, o próprio marketing acaba pegando bastante depoimento. Mas acho que, no geral, eu acredito muito que o sim muda tudo mesmo, sabe? É o nosso slogan, é o meu propósito de vida. E aí, cada sim que acontece lá, a gente sabe que tem toda uma história por trás. Com certeza. Ai, que legal. É isso mesmo. Muito Só bom. fazendo um comentário com relação a essa parte do home office, intuitivamente a gente já tinha feito algumas manobras internas para trabalhar, né? A gente queria testar esse modelo, né, home office, ver se funcionaria. Então a gente mudou algumas coisas na rede do escritório e a gente também tinha alguns colaboradores que trabalhavam em clientes nossos, então a gente precisava ter acesso à máquina deles e tal. Então, em 3 dias, a Juscom estava com todo mundo em casa. A gente fez uma força-tarefa para levar os computadores para todo mundo que não conseguia buscar, ou, né, enfim.
Então, em 3 dias, a gente já estava funcionando home office. Que bom. Lógico que não era o mundo ideal que a gente queria, principalmente com o controle de tarefas, a internet, a gente teve que ajudar alguns colaboradores pessoal, né? com internet, porque não era uma internet que comportava o fluxo de informações e tudo mais. Mas em 3 dias a gente já estava trabalhando, quase que normalmente. E aí só esses pequenos ajustes que a gente precisou fazer com o decorrer do tempo. E foram quase 2 anos, assim, né? Eu lembro que a gente pensava, 15 dias, um mês. 40 dias, Uma aí coisa depois que viu parecia que não ia acabar eles nunca. iam, né? Iam só avisando, ele tá vencendo já o prazo anterior, aí põe... põe mais um pouquinho. Assim a A gente gente chegou achou que ia 2 ser anos. uns 20 dias também, mas... Deu certo, passamos. Graças Sim. a Deus. Nossa. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje, eu queria saber a sua... Se você quiser complementar com alguma coisa também, pode ficar à vontade. A sua visão de futuro para a Conectábil, o que vocês almejam aí nos próximos anos, como que os escritórios podem contribuir para a Conectábil, né, para sua empresa, para sua ideia. Legal. A gente nasceu como ferramenta de recrutamento e seleção, né? Então, por muito tempo, a gente achou que esse era o nosso limite. Mas, conforme as coisas foram acontecendo, a gente viu que a gente não é só recrutamento e seleção. A gente acaba se posicionando muito como solução de gente de ponta a ponta. Então, hoje a gente monetiza por recrutamento e seleção. Mas a gente ajuda os candidatos a entenderem qual a melhor forma de posicionar currículo. A gente ajuda a empresa a trabalhar a marca dela empregadora, a começar a cultura. Cultura já existe lá, mas como que ela começa a trabalhar de forma estratégica, a cultura. Então, a gente viu que a dor não é só recrutamento e seleção, né? Ela pode até começar no recrutamento e seleção, mas ela vai para educação, vai para treinamento e desenvolvimento. Eu contratei, o que eu faço agora? O que é onboarding de colaborador, né? Por onde começa? Então, para o futuro, a gente se vê mesmo como um hub de soluções de gestão de pessoas para contabilidade, não só como recrutamento e seleção. Então, dando um spoiler dos nossos próximos anos, a gente vai olhar muito para isso, mas a grande responsabilidade nisso é fomentar a entrada de novos, porque não vai adiantar a gente se posicionar como solução de gente se o problema for gente. Sim. Então, a gente tem essa grande preocupação também de treinar novos profissionais para eles se endereçarem aí para o mercado de escritório de contabilidade. Por isso o seu envolvimento também em escolas e faculdades. Sim. O técnico hoje não é mais, né? O técnico... Ele contábil. existe ainda, eu mas achei ele que não dá o tinha. CRC que Isso, antigamente que era as o pessoas técnico, né? gostavam. Eu achei que tinha sido extinto por conta O disso. curso, tem vários cursos ainda, mas realmente o pessoal não pode atuar como técnico de fato. Se tiver que assinar alguma coisa relevante, não vai poder só com esse... E depois com que esse caiu certificado. o CRC para o técnico, a procura pelo curso também caiu muito. Então, tem escola estadual que tem o curso técnico, mas que não forma turma. Então, Porque as pessoas acham que não vem muito sentido, né? elas pensam, então é melhor, se eu resolver ser contador, eu faço uma faculdade. Uhum. Então, existe também ficou um abismo aí entre... se não é faculdade, né? O que eu faço, que eu né? faço? Entendi. Muito bem. Ai, adorei o nosso papo. Acho que deu para explicar e aprofundar bastante, né? Sobre o que a Conectábil faz e o que você vem buscando para esse ramo nosso aí, que com certeza é uma dor imensa, não só para a contabilidade, mas para os profissionais mesmo, né? E você quer comentar alguma coisa, senhor? Não, eu acho que foi perfeito, né? A Vitória acompanha... Antes da gente ser cliente da Conectábil, eu já te acompanhava, né? Então, é uma empreendedora aí forte, né? Obrigada pelo Bem ativa. Bem ativa. A gente tem a presença dela nos eventos, né? Ela tá sempre ensinando um pouquinho de como a liderança, né? De um escritório tradicional ou em transição, enfim... pode aprimorar e conseguir engajar ali o pessoal a colaborar melhor com o que a empresa precisa. E aí, assim, acho que de adicional que eu faria é que acho que a empresa existe, né? A empresa funciona e precisa que exista lucro, né? Para extrair lucro de um problema. Sim. E a gente resolveu durante muito tempo alguns problemas
muito mais técnicos do que esse maior que a gente tem agora, que é de educação. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter que passar a resolver isso também. De ajudar o pessoal a se adaptar ao contexto de trabalho atual e conseguir continuar aí junto com a gente na profissão, que eu acho que a gente tem muito caminho ainda para ajudar os empresários também a extraírem lucro dos problemas que eles resolvem, entendeu? E acho que a linguagem que a Vitória usa para os jovens vai ser muito importante, assim, né? Porque para eles entenderem que tem possibilidade, que é um ramo bacana, né? Eu acredito que a contabilidade, a gente vê isso acontecer, ela se atualiza todos os dias, né? Principalmente agora com tributação mudando, lei trabalhista que não mudava há anos e anos, agora mudou um monte de coisa. Então, a gente vê que tudo se movimenta e todas as empresas precisam de um contador para ter um apoio, né? E uma segurança ali todos os dias. Exato. Até fazer um adendo antes da gente encerrar, é que muita gente deixa também hoje de fazer ciências contábeis, porque quando olha o contexto, se você pergunta até para o ChatGPT quais profissões não existirão no futuro, a contabilidade é uma das 10 que aparecem lá. Mas eu gosto de ressaltar, então eu quero abrir esse parênteses aqui, que aquilo é um contexto mundial, tá? A gente está falando de um contexto mundial, quando a gente pesquisa no Google ou vê alguma matéria. O recorte do Brasil é um recorte muito à parte do que a gente vê no mundo. O Brasil, ele briga todos os anos pelo ranking de maior complexidade tributária e financeira. Então, pro Brasil, não é uma realidade, não é verdade, não vai faltar trabalho. E eu gosto de até enfatizar que em 2019, quando a gente lançou a plataforma, a gente via uma vaga que era classificador contábil. De fato, hoje não existe mais essa vaga lá no portal. Mas a gente não via várias vagas que a tecnologia permitiu que ela existisse hoje. Então, contador sendo contratado para CS, para suporte, para implementação de sistema, para área de vendas. Então, antes você fazia contabilidade, você ficava destinado a trabalhar no operacional. Hoje não, hoje tem um leque de oportunidades. Eu mesmo contrato contador para fazer recrutamento e seleção, porque é o cara que sabe exatamente o que quer. Então, abriu um leque de oportunidades muito grande dentro desse mercado. Então, a tecnologia, ela não veio para tirar o seu emprego, ela não vai tirar. Ela vai te permitir a voltar para a tua essência mesmo, a fazer outras coisas. Então, acho que isso é importante a gente enfatizar. O pessoal precisa se cadastrar lá no portal também. Sim, eu vou deixar aqui no vídeo. Por favor. Vou deixar o link e se tiver alguma dúvida também, a gente fica à disposição. Vou deixar seu LinkedIn lá também no vídeo, se as pessoas quiserem entrar em contato, conhecer mais, né, e conversar com você. Sim. Também vai ter o seu contato lá. Tá bom? Combinado. Muito obrigada. Obrigada, Muito Igor, obrigado, por me Vitória. acompanhar hoje. E é isso, pessoal. Não esqueçam de dar o like no vídeo, seguir nossas mídias sociais e sugerir assuntos também, que a gente tem recebido algumas sugestões bem bacanas, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.